Eu sou Afrânio Roberto Zambel, entrei na escola de engenharia como instrutor em 1955. Eu já vim formado engenheiro industrial modalidade química da FEI de São Paulo. De modo que eu não fui aluno da Escola de Engenharia de São Carlos. Quando eu cheguei aqui, nós já estávamos no segundo ano da escola. Então, eu comecei dando aula para a turma do terceiro ano. Eu dei aula desde a primeira turma e durante 30 anos fui professor de várias disciplinas da escola. Eu nasci em Água Vermelha, vim garoto aqui para São Carlos fazer o curso primário, que eu fiz aqui chamava Escola Modelo do Instituto de Educação. E o curso ginasial eu fiz no Colégio Diocesano, primeiro ano científico fiz aqui no Instituto, e os dois seguintes eu fiz no Colégio São Bento, em São Paulo, e por coincidência o professor Soto foi aluno e professor no Colégio São Bento. E daí eu fiz meu curso de engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Paulo. E, como eu disse, quando eu me formei, eu vim aqui para São Carlos. Como eu nasci aqui, vivi aqui, eu tive muito contato com o pessoal da cidade. E o doutor Soto conversava muito com meus parentes, meu pai, etc. E uma das vezes que eu vim aqui para São Carlos, já procurando emprego, procurando serviço, o doutor Soto me chamou e falou: olha, eu quero que você seja meu assistente. Eu, na hora, estranhei, porque eu achava que a escola era uma continuação da Escola Politécnica, e a Escola Politécnica era uma escola muito acadêmica, muito teórica, e a FEI era uma escola de aplicação. E eu falei para o doutor Soto, doutor Soto, eu sou engenheiro de aplicação, provavelmente eu não sirvo para a Escola de Engenharia de São Carlos. Ele falou: não, é o contrário, porque a Escola de Engenharia de São Carlos tem necessidade de aplicação também. E ele me falou da finalidade da universidade, dizendo que a universidade tinha o trinômio ensino, pesquisa e serviço à comunidade. De modo que ele tinha que equilibrar o ensino com a pesquisa e com o serviço à comunidade. E de modo que tinha que cumprir essas três determinantes da escola. E assim foi. Inclusive, o que ele implantou, assim, diferente das outras escolas, era que os professores teriam que cumprir tempo integral. Isso, então, chamou a atenção daqueles que queriam fazer carreira universitária. E talvez fosse essa a maior razão da Escola de Engenharia ser instalada aqui em São Carlos. Porque o pessoal da Politécnica, os assistentes da Politécnica, não tinham maneiras de chegar à cátedra, porque a cátedra era vitalícia. Então, eles teriam que para fazer carreira universitária, eles iam ficar muito tempo esperando vagar uma cátedra. E aqui em São Carlos eles podiam fazer essa carreira universitária. Inclusive, a física, por exemplo, veio praticamente do Rio de Janeiro. Porque lá no Rio de Janeiro, os professores da Universidade do Rio faziam tempo parcial. E eles tinham que dar aulas para várias escolas para somar um salário bom no fim do mês. E aqui em São Carlos, a oferta de tempo integral atraiu. E talvez por essa razão, o professor Sérgio Mascarenhas, que participava de um grupo do professor Armando, eu não lembro o nome completo dele, ele deu aula aqui em São Carlos também, vieram para cá e se desenvolveram o que hoje é a física, né? De modo que fizeram pós-graduação, doutorados, tudo isso, e isso é que tem bastante influência na vida científica do país. A escola, eu acompanhei como sancarlense, morando aqui, tudo isso,
eu acompanhei o movimento na cidade, na tentativa de instalar a Escola de Engenharia aqui em São Carlos. Inicialmente, quando o governador Adhemar de Barros fazia campanha eleitoral, ele prometia interiorizar o ensino superior, criando universidade no interior. E essa ideia correu pelo interior todo. Aqui em São Carlos, mais ou menos em 1946, o pessoal que acharia que a escola normal devia ser transformada em escola de filosofia, ciências e letras. Mas o povo comentando a situação, e a cidade nossa era bastante industrial, já tinham várias empresas instaladas, desde da João Faber, etc., achava que, então, em vista de ser uma cidade que tinha tendências industriais, seria bom que tivesse uma escola de engenharia. E a escola de engenharia, a cidade oferecia grandes vantagens. As principais vantagens eram o clima, a situação central da cidade, certo? Então, já em 1946, eu, como estudante no Instituto de Educação, nós fazíamos campanha pela cidade para incentivar o povo a procurar que a escola de engenharia fosse instalada aqui em São Carlos. E o pichamento que nós fazíamos era muito bem feito. Nós pegávamos nas escadarias do Instituto de Educação, queremos a escola. Nas sarjetas também a gente escrevia a escola de São Carlos. De modo que isso... E outra coisa, os estudantes partiram para a região oferecendo possibilidade de eles virem estudar engenharia aqui em São Carlos. Então, eles iam de Calvário, Porto Ferreira, até Rio Claro, etc. E aconteceu coisas até estranhas, né? Que um dos prefeitos falou, olha, vocês vêm aqui fazer propaganda da escola de São Carlos. Por que vocês não fazem propaganda da minha cidade? Minha cidade também merece ter uma escola. Foi até engraçado, né? Depois disso, eu fui para São Paulo para terminar o curso científico em São Paulo, e aqui em São Carlos continuaram-se os movimentos. Um dos movimentos que ocorreu foi que nós tínhamos um deputado sancarlense chamado Rubens do Amaral. Rubens do Amaral era jornalista e candidato por São Carlos, ele se elegeu deputado estadual. E ele foi contra a instalação da escola em São Carlos. E aqui nós tínhamos um centro, era chamado Centro de Cultura Artística Rubens do Amaral. A primeira coisa que o povo fez foi fechar o Centro de Cultura Artística Rubens do Amaral. E depois disso, houve um comício, porque ele fez declarações nos jornais, meio dizendo que São Carlos não podia, não caberia uma escola superior numa cidade do interior. E se ele falasse somente isso, mas ele fez assim, como se fosse um sarcasmo, né? E assim foi feito o enterro dele, foi feito um comício e o povo enterrou. Eu estava em São Paulo, mas eu vim assistir esse enterro, certo? E a escola, então, foi... Agora, nós tivemos uma grande... Aconteceu o seguinte, o deputado Miguel Petrilli, que entrou com o projeto de criação da escola da universidade no interior, ele foi muito feliz, porque ele colocou várias cidades, em cada uma delas, uma escola da universidade. Então, em Ribeirão Preto teria a Faculdade de Medicina, em São Carlos a Faculdade de Engenharia, em Campinas a Faculdade de Direito, em Limeira uma Faculdade de Ciências e Letras, e assim ele conseguiu conquistar os deputados para isso. E, inclusive, a proposta foi aprovada. Nós tínhamos, na ocasião, deputados sancarlenses, né? Tinham o Vicente Bota e o Miguel Petrilli lutando por isso, né? E nós, então, chegamos a fazer um movimento e contamos
com uma conquista que foi feita. Foi conquistar os professores da Faculdade de Medicina e os professores da Politécnica. Aí os professores perceberam que seria bom que tivesse uma universidade do interior, porque os assistentes deles eram que vinham ser professores aqui. Então, contamos com isso. E por coisas que acontecem na história, o próprio governador Adhemar de Barros vetou o projeto. O projeto foi aprovado na Assembleia e o doutor Adhemar de Barros, apesar de médico, etc., ele não aprovou o projeto. E o projeto voltou para a Assembleia e foi, vamos dizer assim, aprovado pela Assembleia e promulgado pela Assembleia. Quer dizer, vetaram o veto do governador, que disse que estava no fim de mandato e ele, então, não gostaria de criar as escolas no interior, que ele mesmo propôs na campanha eleitoral. São coisas de político. Mas a vantagem que nós tivemos foi que o substituto do governador Adhemar de Barros foi Lucas Nogueira Garcês. E o Lucas Nogueira Garcês estudou aqui em São Carlos. Ele foi aluno do Colégio Diocesano. O pai dele trabalhou na prefeitura aqui e parece que ele era advogado e foi jurista aqui na cidade, teve algum cargo importante, o promotor, o juiz, eu não sei, não me recordo desse detalhe. Mas ele, como sancarlense, falou que bom, que vai ser na minha cidade. E, então, conversou com o pessoal de Ribeirão, o Zeferino Vaz, era professor na Faculdade de Pinheiros, também achou formidável, porque os assistentes iriam ser professores. Então, foi formada uma comissão em 1951 para instalar a escola que tinha sido aprovada em 1948. E contou, então, com o auxílio desse pessoal. O meu pai fez parte, meu pai era prefeito na ocasião, porque o prefeito era o professor Luiz Augusto de Oliveira. E o professor assumiu a deputância, ele se elegeu deputado federal, e o meu pai foi naquele tempo não tinha vice. Então, meu pai era presidente da Câmara, ele assumiu a prefeitura e ficou um ano como prefeito. Nesse ano, montaram uma comissão de instalação da Universidade, da Escola de Engenharia em São Carlos, formada pelo doutor Samuel de Oliveira, por uma professora de matemática e vereadora, dona Elídia Benetti, o meu pai como prefeito e os deputados da cidade, que eram, na ocasião, Miguel Petrilli, Luiz Augusto de Oliveira e Vicente Bota. E esses, então, se montaram. E nessa luta aqui para instalar em São Carlos, resolveram, e o meu pai, como prefeito, propôs que o posto zootécnico, que hoje é o local, o campo da USP aqui em São Carlos, propôs a doação para o governo para que fosse instalado aqui. O posto zootécnico funcionava como uma espécie de... Era posto de monta. Posto de monta era o seguinte: naquele tempo, ou no passado, os lixeiros, as carrocinhas de lixo eram puxadas por animais. E aqui então tinha um posto de monta para criação de mula e burros para carregar, para puxar as carroças, né? Então, que coisa interessante, né? Era onde nasciam os burros, né? E agora foi transformado onde a fina flor da inteligência aqui, né? Tem um contraste que ocorre. E no ano seguinte, o prefeito foi eleito o professor Dr. Massey. O Massey assumiu e fez a escritura de doação. Assim que foi feita a doação, foi criada veio uma comissão
de São Paulo visitar a cidade, etc. Inclusive, eles vieram de trem para saber o quanto era bom a viagem de trem de São Paulo a São Carlos. E eu, inclusive, na ocasião, estive na estação ferroviária esperando. Veio o professor Telêmaco, veio o professor Simões Magro, eram os professores da elite da Escola Politécnica. E foram muito bem recebidos, né? E gostaram imensamente da cidade. Aprovaram o plano e o doutor Soto foi nomeado primeiro diretor da escola, onde ele esteve durante muitos anos, durante da ordem de 15 anos. E a ideia do doutor Soto era a seguinte, que o curso tinha uma formação básica e ele, para a formação básica, foi buscar professores no exterior. Trouxe professor Aquele Bassi, professor Cecconi, professor Bran, era professor na física, né? Professor Devambé, trouxe vários professores que iniciaram a parte que seria, vamos dizer, fundamental. Seria do primeiro e segundo ano. No terceiro ano era um curso intermediário e nós teríamos algumas opções. E as opções eram de engenharia mecânica e engenharia civil. De engenharia civil teriam 3 opções, que seria hidráulica e saneamento, grandes estruturas e transportes. De modo que então a escola foi montada nesse esquema. E, baseado na trilogia ensino, pesquisa e serviço à comunidade, a escola foi funcionando dessa maneira. Como eu fui assistente do professor Soto, no início, né, ele me usava como relações públicas, porque era muito fácil um sancarlense, bastante conhecido porque a cidade era pequena, né? Eu jogava futebol por aí, etc. Né? Era muito conhecido e filho de um ex-prefeito, eu tinha bastante relacionamento na cidade. Então os professores vinham por aqui e iam procurar casas para alugar, eu os acompanhava, né? E professor da engenharia não precisava nem fiador. Mas de vez em quando, apesar de tudo, eu fui fiador de muitos professores e de alguns alunos. E eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar com o doutor Soto, além das atividades de curso, inclusive acontecia coisas que me deixaram assim preocupados no início da minha carreira. O professor Soto, a congregação da escola era exercida pelo conselho universitário. O doutor Soto, às vezes, precisava ir no conselho universitário ou tinha coisas importantes para tratar na universidade e, às vezes, ele telefonava 8h30, 9 horas da noite, me ligava e falava: amanhã você tem algum assunto para dar aula? Eu falava: não, pastor, quem vai dar aula é o senhor. Ele falou: não, eu não vou dar aula, quem vai dar é você, porque eu tenho que ir para a reunião em São Paulo. E eu, então, ficava preparando a aula noite adentro. E, por uma coisa interessante, a minha carreira continuou porque os alunos me ajudaram. Então, eu tive grandes alunos no curso, na primeira turma. Talvez foi essa a razão que eu continuei, porque as nossas aulas eram muito bem participativas. Os alunos participavam e me empurravam, né? E, apesar de eu gaguejar na aula, porque preparada no meio da noite, né, era um pouco difícil. E o início da escola foi assim puxado, porque nós chegamos a dar da ordem de 20 aulas semanais, 20 horas semanais. Eu tive quando eu cheguei, como o doutor Soto, a matéria do doutor Soto era posterior, né? Eu fiquei na física preparando o laboratório de física, eu e o professor Franco Gambirasio. Franco Gambirasio era italiano, veio contratado, porque ele era um camarada, um pesquisador muito bom, um camarada caprichosista. Então nós montamos o laboratório de física até chegar o professor
Sérgio Mascarenhas. Então nós fazemos quatro, eu, o Valdir Garlipe, o professor Stamato e o Franco Gambirazo. Nós montávamos, dávamos as aulas, naquele tempo tinha aula de laboratório, tinha aula de exercício e aula de teoria. E quando o professor Mascarenhas veio, montou a equipe dele, o Stamato estava se preparando para trabalhar em estrutura e o professor Garlipe para pesquisar a parte de metais, que ele já estava encaminhado. O professor Garlipe era formado na Escola de Filosofia e quando o professor Rubens Lima Pereira veio, ele passou a fazer parte da metalurgia. E minha carreira foi seguindo. Eu fui fazer meu doutorado na França, passei uma temporada boa no laboratório de engenharia, no laboratório de Chatou, da EDF, e trabalhando em modelos reduzidos. E eu fiz uma espécie de uma tese e apresentei na Sociedade Hidrotécnica da França e fui aprovado. E quando eu voltei para o Brasil, eu apresentei aquele trabalho como uma tese. E começou a demorar muito, e eu resolvi fazer outra, e fiz outra tese e me defendi em 1971. Mas a minha carreira universitária foi assim, depois que eu trabalhei com o Dr. Soto, quando o Dr. Soto deixou a diretoria, ele deixou pronta uma estrutura universitária. E nessa estrutura universitária, havia necessidade de que a escola tivesse 12 departamentos. E ele então montou os 12 departamentos, e assim que foi aprovado, ele deixou a escola, aposentou-se, e a escola foi continuando. Nessa separação das 12, eu passei a ser titular da cadeira de termodinâmica e máquinas térmicas do departamento de engenharia mecânica. Então eu passei para mecânica. E uma coisa curiosa é que quando foi feita essa formação nova dos professores, a distribuição dos professores, eu fui enquadrado no departamento de eletricidade. Porque para formar 12 departamentos, faltava um. Então foi criado o departamento de eletricidade, chefiado pelo professor Aroco. E precisava ter um certo número de professores. Então eu fui colocado no departamento de eletricidade. E trabalhei na mecânica, emprestado para a mecânica. E eu só descobri isso quando eu fui me aposentar. Quando eu fui pedir minha aposentadoria, eles falaram, não, mas você não é da mecânica, você é do departamento de eletricidade. Aí eu, então, voltei para a eletricidade, me aposentei no departamento de eletricidade. E uma coisa curiosa, eu colaborei com a eletricidade, porque a escola estava formando a primeira turma de eletricistas e a escola o curso não estava reconhecido pelo MEC. E por uma dessas coincidências, eu ia muito ao Maranhão, depois eu vou contar a história do Maranhão. Eu ia muito ao Maranhão, uma das vezes que eu fui para o Maranhão, o doutor Fraga me chamou e falou, olha, você vai parar em Brasília, que o avião faz ponto em Brasília, você vai verificar o andamento do processo de reconhecimento da escola do curso de eletricistas. E você vai lá, porque o processo, eles não sabem onde está, o processo está meio perdido. E está para se formar a primeira turma de eletricista e não está dando certo. Então eu fui, e por uma coincidência que a vida da gente prepara, a passagem para eu ir ao Maranhão, eu ia buscar no guichê da Transbrasil. E eu cheguei no guichê da Transbrasil e falei, olha, eu vim pegar minha passagem para ir para Brasília e São Luís. E ele falou, o seu irmão já entrou. Eu falei, meu irmão entrou? Sei lá, né? Inclusive ela falou, vocês vão na classe executiva, porque eles mandaram passagem da classe executiva para vocês. Eu falei, mas meu irmão? Em todo caso eu fui, entrei. Quando chegou era meu primo, era o Sérgio Lorenzato.
Félix Lorenzato trabalhava em Brasília como oficial de gabinete do professor Heitor Gurgulino de Souza. E eu chego, falei, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou parar em Brasília, ir atrás do processo da engenharia, etc. E falei, não, você faz isso, ó, você vai para o hotel, do hotel você vai correndo no meu escritório e nós vamos localizar esse processo. Cheguei lá, falou, olha, parece que o seu processo está com a secretária. A secretária é professora de uma escola técnica. Você pega um táxi, mas você chega para o táxi, fala para ele esperar na porta, porque senão você volta a pé. Então eu fui, chego a falar com essa senhora, ela falou, olha, o processo está aqui na minha mesa. Eu falei, tá bom. E já está pronto para ser despachado. Você pode ir para São Carlos e falar que daqui 15 dias sai no Diário Oficial. Eu falei, tá bom, né? Vim embora, fui para o Maranhão, cumprir os meus deveres no Maranhão e voltei. Quando chego aqui em São Carlos, falei para o doutor Frago, estava resolvido o problema. O processo foi encontrado, andou, falou, não acredito, nós estamos há 1 ano atrás de sair, não conseguimos nada. Falei, olha, a sorte nos levou lá. E aconteceu exatamente isso. Passaram-se, acho que 2 ou 3 dias, o doutor Fraga me telefona, já saiu no Diário Oficial. Então fui lá, saiu lá no Diário Oficial, o reconhecimento da escola, do curso de eletricista, e a primeira turma já saiu com o diploma reconhecido. E o diploma foi reconhecido também por um colega meu de ginásio. Ele chamava José Geraldo de Melo. E o José Geraldo foi meu companheiro de classe no Colégio Diocesano. E quando eu fui levar, porque eu fazia bastante relações públicas, o doutor Fragos me usava como relações públicas. Quando eu fui levar os diplomas, né, foi aquela festa, né? Oh, puxa vida, você vai trazer os diplomas que eu vou reconhecer. Ele era secretário da USP, doutor José Geraldo Soares de Melo, falecido há 1 ano atrás, um grande amigo. Inclusive, os diplomas da Escola de Biblioteconomia eram reconhecidos lá. E eu que chegava lá e entrava por trás, né, para não passar na frente dos outros, entrava na secretaria do Zé Geraldo para aprovar. E essa facilidade que eu tenho e tive de relações públicas, depois que eu voltei da França, além da parte de modelos, eu estudei maré, porque estava na fase da implantação da usina maremotriz lá na França. Eu acompanhei a instalação, inclusive no dia que eu estive lá, no dia 31 de maio de 1964, estavam fechando a ensecadeira para colocar as turbinas. E acompanhei, fui visitar todas as fábricas de turbinas da usina de La Rance. E quando eu voltei, o professor José Martimiano de Azevedo me procurou no laboratório, na minha sala, e falou, olha, você vai para o Maranhão, porque eles estão com um problema de uma barragem, que tem um problema de maré. E você vai, porque eu já falei com o professor Rui autorizou, e você vai fazer o seguinte, você vai dar um curso de bombas, e ao mesmo tempo você vai dar uma assessoria na barragem. Eu levei um susto e falei, mas o professor Rui não falou nada comigo. Ele falou, não falou nem com você, nem... E eu estou falando pela primeira vez que eu estou te vendo. E você vai ter que ir. Você marca o dia, elas nem precisam marcar o dia. Agora tem as férias do mês de junho, você vai. E a passagem está tudo, você pode levar a família. E eu fui a Miriam e o Afrânio Filho. Fomos lá e a Miriam teve a oportunidade de arrumar a biblioteca, né? E eu dei o curso de bombas e, ao mesmo tempo, dei assessoria para a barragem do Bacanga e estava com dificuldade de fechamento e, por uma técnica que eu aprendi na França, deu certo com rapidez. Eles queriam fechar a barragem com rapidez, então nós fizemos um estudo de escala 1 por 1, calculamos o dia
que ia dar a menor pré-mar e a menor maré, e nesse dia foi fechada a barragem. E, infelizmente, nesse dia eu não estava lá, mas eles filmaram e depois me mostraram. E desse relacionamento com o Maranhão, foi feito um convênio entre as escolas do Maranhão e de São Carlos. E esse convênio resultou na implantação de um curso de engenharia mecânica lá no Maranhão. E durante 3 anos, esse convênio que eu fui o participante, nós demos um curso de engenharia mecânica para os 3 anos de aplicação, que seria, com professores daqui de São Carlos. Então, professores da engenharia mecânica, pelo menos, tinha durante 3 anos, todo dia, tinha um professor lá, dando curso, E eu, então, fui o coordenador, eu ia muito para o Maranhão, e dessa maneira nós implantamos a Escola de Engenharia do Maranhão. E por decorrência desse trabalho, a pós-graduação do pessoal do Norte foi muito aproveitada, porque começou com o pessoal do Maranhão vindo fazer pós-graduação aqui, para fazer carreira universitária. Na Paraíba, a mesma coisa. No Amazonas, a mesma coisa. Então, a pós-graduação que o Dr. Souto tinha, com ideia, foi efetivada. O grupo de Física e Química também efetivou a pós-graduação. Preparou o pessoal deles e preparou o pessoal das outras escolas. Inclusive aqui, o que acontece aqui em São Carlos hoje, que o número de pós-graduados, tanto aqui na USP como na Federal, é bastante grande, por causa do prestígio e da história, né? Da tradição que veio ocorrendo nesses anos que a escola proporcionou, né? De modo que nós temos, então, aquela trilogia do professor Souto e da universidade, ensino, pesquisa e serviço à comunidade, foi bastante grande, né? E fizemos outros serviços à comunidade, né? Naquele tempo, tudo que ocorria nas empresas de São Carlos, eles corriam e chamavam aqui na escola de engenharia. Eu lembro que tinha o matadouro de aves aqui, do Ito, e houve um problema nas bombas e faltou água. E eles estavam com vários caminhões com os frangos para serem abatidos. E eles não tinham água, né? E eu fui acordado na madrugada pelo porteiro da escola, o senhor Armando Jacob, e ele falou, olha, você precisa ir lá. E eu falei, mas quem que pediu? Ele falou, olha, eles telefonaram para mim para eu falar para o Souto, mas se eu vou falar para o professor Souto, se o professor Souto vai mandar você ir lá, já estou ligando direto. E nós fomos lá, e com o auxílio do DR, nós fizemos um sistema de conseguir que o poço voltasse a funcionar usando o equipamento do DR. E dessa maneira foi uma das coisas que a cidade um dos trabalhos, talvez, iniciais do serviço à comunidade. E o serviço à comunidade era prestado bastante. Tudo que corria na cidade vinha na escola de engenharia. Eu tive uma participação grande, porque aconteceu o seguinte, quando eu estava fazendo o meu curso de engenharia, eu também fiz curso no Senai. Eu tirei diploma no Senai de ajustador mecânico. E a nossa oficina mecânica tinha uma participação bastante grande na vida da cidade. As peças difíceis de serem feitas eram feitas aqui na oficina mecânica da Escola de Engenharia. Muito trabalho de pesquisa, que precisavam de aparelhinhos, eram feitos aqui na escola. Porque também nós tivemos sorte nesse sentido. Quando a escola se implantou aqui, foram contratados os melhores mecânicos da cidade, porque o salário era atraente. Eu mesmo ganhava bem, apesar de eu comecei com tempo parcial, porque eu dava aula aqui no Colégio Diocesano e no Seminário Diocesano. Dava aula, de modo que, até que saiu o meu tempo integral, eu precisei ficar
só aqui no tempo integral. E nesse espaço, né, nós usávamos a oficina, ficou famosa aqui na cidade. Certo? Qualquer pecinha que estava fazendo, olha, vamos lá na engenharia, e falávamos com o pessoal que era o chefe era o seu Gilberto Rinaldi, também com uma habilidade bastante grande, né? Então a escola prestou serviço para a comunidade. Outra coisa da minha carreira universitária, eu fui professor e emprestado, professor de física para a escola de Marília. Naquele tempo, a Universidade de Marília tinha curso de física e de licenciatura em física. E eles estavam precisando de professor e chefe de departamento. E eu fiquei 2 anos como chefe de departamento da mecânica. Tá? Eu viajava semanalmente, fim de semana eu dava aula na sexta-noite e no sábado durante o dia, e ao mesmo tempo chefiava o departamento de física. E eu fui, quando a escola foi ser construída, eu fui da comissão de instalação da Escola de Filosofia de Marília. E assim, eu fui professor, coordenador de estudos poemas brasileiros. Nós estávamos numa fase difícil, porque o professor de poemas brasileiros foi indicado pelo governo revolucionário, né? Ele não conseguiu dar as aulas dele, porque ele não tinha prática de ensino e o número de alunos era bastante grande. Naquele tempo era obrigatório a se fazer matérias optativas. E cada matéria tinha um número de pontos. Para a pessoa fazer doutorado, o mestrado, carreira universitária, tinha que fazer pontos naqueles cursos. E um dos cursos de pós-graduação era o curso de poema brasileiro. Olha que tinha muitos assistentes da escola que não tinham o estudo de poema brasileiro. E os alunos, também para tirar o diploma, também precisavam. Então nós tivemos que fazer um tour de força, para cumprir essas obrigações. E o professor Moraci, que era o diretor na ocasião, foi na minha casa, e eu, quando chego encontro ele conversando com a Miri, falou, olha, você vai ser coordenador de poema brasileiro. Eu falei, não, imagina. Na situação atual do país, o professor de poema brasileiro, não, você pode ficar tranquilo. E eu, então, assumi. E essas coisas que acontecem, né? Eu, através de relações com alguns amigos, Paulo Plané Buarque, por exemplo, que veio dar aula aqui em São Carlos, na sessão de Direito, porque o doutor também implantou a disciplina de Direito da Construção. E o primeiro professor foi o professor Eli Lopes Meirelles, que era juiz aqui em São Carlos. O professor Eli Lopes Meirelles era o professor, o promotor era o Eurico de Andrade Azevedo, era assistente, e o Paulo Plané Buarque veio morar aqui em São Carlos. E, ao mesmo tempo, trabalhar com eles nessas disciplinas jurídicas. E o Paulo Plané tinha bastante relacionamento, e eu, então, usando o Paulo, consegui trazer grandes professores para dar curso. Porque os daqui, da cidade, não queriam assumir, porque o número de alunos era bastante grande. De alunos da graduação tinha 250. Na pós-graduação tinha mais ou menos uns 40. E veio gente de fora também, porque tinha o curso aqui, né? E nós conseguimos trazer grandes professores. Trouxemos o governador na ocasião, era o Montoro era senador. O Montoro, trouxemos até um literato, Hélio Silveira, né? Fez uma palestra maravilhosa sobre a literatura comparada do Brasil com a literatura internacional. A turma falou, mas isso é um problema brasileiro? Olha, ele foi aplaudido de pé durante um bom tempo, porque ele deu uma palestra maravilhosa. Veio
Setúbal, Paulo Setúbal, porque o pessoal daqui não dava. Inclusive eu adotei uma técnica, né? A gente convidava e não sabia se eles chegavam na hora. Então a aula ia começar às 8 horas e eu tinha os Rega 3, que eram os daqui, né? Eles ficavam preparadinhos. Se 10 minutos depois eles não chegavam, o Rega 3 entrava. Felizmente não precisamos de nenhum Regra 3. Todos cumpriram. E eles vinham com satisfação bastante grande, porque era uma oportunidade para comentar o trabalho deles, né? E então nós conseguimos cumprir mais essa tarefa. Outra coisa que eu fiz na minha carreira, eu fui coordenador do projeto Rondon. Então nós montamos o projeto Rondon e eu tive uma satisfação bastante grande que eu fui considerado cidadão ribeiro-pretano, porque a sede nossa do projeto Rondon era em Ribeirão Preto e eles então me consideraram, né, me diplomaram como cidadão ribeiro-pretano, porque nosso grupo de trabalho, nós fizemos campus avançados do Marabá, e então nós fomos agraciados com esses títulos, né? Mas o que eu podia dizer? Eu falei sobre o Dr. Soto, né? Como o Dr. Soto queria que a escola de engenharia, não ele, queria a escola de engenharia participar da vida social da cidade. Então, ele ia em todas as reuniões da Câmara, essas reuniões de homenagem, ele estava presente. Tinha formatura de escola, do Instituto, ele estava presente. E quando não podia, estava ocupado com as atividades da direção, o doutor Manuel Fragos, que era secretário da escola, ele estava presente. Às vezes eu ia representar, porque o doutor Fragos também falava, olha, vai lá e resolve, né? Então nós íamos fazendo isso, né? E eu também tive no exterior, além do meu doutorado na França, eu fui no curso avançado da OTAN em Portugal. E eu também tive uma participação muito boa, basta dizer que eu fui representante de Portugal na OTAN para fazer relatórios de trabalhos no campo dos estuários, né? Estuários, poluição térmica de estuário. Durante 10 anos eu fazia resumo. Por que eu fazia resumo? Porque eu tinha feito o meu doutorado na França e eu então falava bem o francês. Então, e como a OTAN, o Brasil não pertence à OTAN, porque a OTAN é Organização do Tratado do Atlântico Norte, eu fui representante de Portugal, né? Foi uma honra bastante grande que eu tive, o acaso, né, de acontecer isso. E eu fiz muitas viagens para o exterior participando. Eu participei no exterior da ordem de 14 congressos, apresentando trabalhos, etc. Então eu estive na Holanda, visitando as obras antimaré na Holanda. Eu visitei os laboratórios de modelo reduzido. Em Lisboa, eu estive no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E uma coisa importante, né? É sempre carregando o nome de São Carlos. E uma das coisas que nós fizemos também para o Brasil foi a participação da escola no projeto do álcool. A escola desenvolveu o que a gente chama pistão cabeçudo, porque os motores a gasolina precisavam ser transformados em motor a álcool. E era muito difícil fazer a transformação, porque eles não davam muito certo. A turma fazia o que a gente chamava rebaixamento de cabeçote. E o rebaixamento de cabeçote não era uma técnica boa, porque as válvulas podiam bater no cabeçote. Então nós fizemos das coisas que fizemos aí, inventamos um pistão que tinha uma cabeça. Na hora que ele acomodava-se nas válvulas. Então, acertar. Então, em vez de fazer um trabalho muito, muito demorado e complicado para transformar o motor de gasolina em motor a álcool,
bastava trocar o kit de pistões e usava então o pistão cabeçudo. E esse desenvolvimento foi feito com verba do Ministério de Brasília, do Ministério de Ciência e Tecnologia de Brasília. E o resultado foi transferido para eles, que era deles, né? Mas como pago para fazer esse trabalho, e eles divulgaram esse trabalho e todo mundo podia fazer sem, vamos dizer assim, pagar royalties, né? Porque caiu em uso público. E se a escola, na ocasião, fosse possível, né, da gente tirar uma patente, até hoje a escola estaria recebendo dividendos. Mas, em vista da participação patriótica, né, nós entregamos como dever, né, entregamos ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, por sinal, tinha um aluno nosso trabalhando lá com ele, né? De modo que eu acho que a participação da escola na vida, desde o início, e agora com esses trabalhos que todo mundo tem feito, o pessoal da física, lá, do pessoal da mecânica, né? Pessoal da matemática, da parte de computação, tudo isso tem dado uma contribuição enorme para o desenvolvimento da ciência no Brasil. E talvez por essa razão que a escola tem um número elevado de alunos, elevado de pós-graduandos, e também a Universidade Federal também usou a Escola de Engenharia no início, né? Vários professores daqui foram trabalhar na Federal, e até o grupo que formou o conselho, que a Federal começou com uma fundação. E nessa fundação nós temos a participação de vários professores daqui de São Carlos. Até alguns diretores da escola federal foram professores aqui e alunos daqui. Óbvio que eu me aposentei em 1985 e continuei trabalhando, porque me aposentei muito novo. Então eu tenho uma firma de consultoria que até hoje eu faço consultoria em vários assuntos da cidade e uso alguns professores antigos da escola e alguns alunos de pós-graduação para fazer os trabalhos de aplicação que a minha firma chamada Zambeltec tem feito na cidade e na região. Eu agradeço a oportunidade de ser entrevistado, né, de contar algumas coisas da minha vida. Poderia até, são as principais, né? Poderia até contar as brincadeiras que nós fazíamos aqui. Mas a coisa importante é que a escola começou de uma maneira muito, vamos dizer, humana, caseira. Os professores conviviam tanto entre eles como conviviam com os alunos. E essa maneira de conviver se propagou e até hoje é assim. A gente vê os alunos nas salas de aula hoje, que de vez em quando vêm olhar, a facilidade com que eles conversam com os professores, a facilidade com que... Porque também a cidade oferece circunstâncias para fazer isso, né? Porque a cidade não tem aquela correria das capitais. Então, aquela coisa que no passado se achava que a universidade só podia ser nas grandes cidades, né? Também pode ser nas pequenas e médias cidades. Eu agradeço mais uma vez e presto homenagem aos meus antigos colegas, né? Alguns já se foram, alguns estão aí, e principalmente ao grande Teodoreto de Arruda Souto, que foi o mais importante, talvez, da vida da Escola de Engenharia de São Carlos.